Ora, então, vamos, mais uma vez, supor que eu quero criar uma mini dimensão, estamos a fazer aqui uma data warehouse baseada, uma estrela baseada em que uma dimensão era a dos empregados, eh, e nós temos uma coisa deste género. A tabela dos empregados, o que é que tem? Tem PNO, INEM, JOB, MGR, HireDate, SAL, COM e DEPNO. Olhem para a tabela, para a coluna do SAL, do salário. Portanto, eu na minha dimensão dos empregados, não é? Eu agora queria criar aqui criava uma dimensão empregados, que até podia ter esta informação toda, e queria, será que precisava aqui de uma mini dimensão? Então vamos analisar só esta tabela um bocado limitativa, mas a parte do salário. Estes empregados têm aqui vários salários. Eu posso pensar, se calhar eu gostava depois, quando tivesse esta minha data warehouse feita, de eu poder analisar hum, o que estes empregados fazem de acordo com o seu salário. Por exemplo, vocês acham que eu iria fazer aqui perguntas para aqueles que ganham 1250? Eu, se calhar, mais do que fazer perguntas, do que os que ganham 800, não é? Tipo, qual é a produtividade dos funcionários que ganham 950 euros? 950? Então, se houvesse algum que ganhasse 951, já a sua produtividade seria tão diferente dos que ganham 950? Vejam lá, estão a perceber? Se eu tiver numa uma loja, quero caracterizar os meus clientes por aquilo que gastam ou por aquilo que ganham, qual é o vencimento que têm, eu vou perguntar, aquele ali ganha 892,75 € por mês. Então, não é? E eu vou caracterizar o outro que ganha 990 euros já fica diferente desse, já não fica na mesma categoria. Não, eu normalmente não faço isso. Eu aqui nos meus empregados devia dizer assim, eu queria saber aqueles empregados que ganham entre 700 e 1200 €, por exemplo. E os que ganham entre 700 e 1200 € pertenciam, por exemplo, à categoria 1. Depois tinha aqui uma categoria 2, que era aqueles que ganhavam mais do que isto, portanto, desde 1201 a 1400 €. Depois tinha aqui uma categoria 3, que seria aquele que ganhava desde 1401, por exemplo, a 2000. Uma categoria 4, que era aqueles que ganhavam de 2001 a 3000. E uma categoria 5, que eram aqueles que ganhavam desde 3001 até 9.999. Pronto, uma coisa assim. Estão a perceber? Então digam-me lá, por exemplo, este Chico, o salário é 1250, ele pertenceria à categoria 2, não é? Certo? O Smith ganha 800, pertenceria à categoria 1. E se calhar eu depois até poderia fazer análise do tipo, quero saber as vendas que fizeram os empregados da categoria 3. Pronto, e então já teria, se eu aqui acrescentasse mais uma coluna a dizer qual era a categoria, eu conseguiria saber qual era, de facto, caracterizar aquela venda por empregados daquela categoria. Está bem? As vendas dos empregados têm a categoria de 1, 2 ou 3. Ok. Pronto. Para além disso, portanto, isto aqui, como é que eu resolvi este problema? Era só colocar aqui na tabela, na dimensão empregados, mais uma coluna com a categoria. Agora, vamos supor outra situação, que é, e se este empregado que aqui está, que ganha
Deixem-me pegar aqui, não que seja jeitoso. Por exemplo, este aqui. O Scott. O Scott ganha 3.000. Como ganha 3.000, está em que categoria? Está na categoria 4, certo? Que é dos que ganham desde 2001 até 3.000. Então, o Scott portou-se tão bem que eu até vou aumentar-lhe o salário. Vai passar a ganhar 3.500. Reparem, até à data de hoje ele ganhou 3.000, mas a partir da data de hoje passou a ganhar 3.500. É o mesmo empregado, continua a ser analista, tem o mesmo código de empregado, tem o mesmo manager, a data de contrato foi a mesma, tudo bem, só que agora passou a ganhar 13.500. Ora, o que é que eu tenho que fazer? Na minha base de dados operacional, aquilo que eu faria era substituir esse 3.000 por 3.500. No entanto, aqui na minha data warehouse, eu tenho que registar que até esta data, as vendas que ele fez era como estando na categoria 4. E a partir desta data, as vendas que ele vai fazer é como estando na categoria 5. Só que eu, tendo aqui, só tivesse aqui uma coluna, só com a categoria, eu não conseguiria, então ele é 4 ou é 5? Até uma data tinha 4, depois tinha 5, vou alterar aqui na data warehouse. Qual é a forma de fazer isso? E então, a forma de fazer isto, de guardar esta mudança, esta alteração, de guardar o histórico, é criando uma mini dimensão. Então digo-vos, eu criava uma mini dimensão com esta informação que aqui está. Na minha tabela dos factos, a certa altura eu teria, este aqui é o 77, 88, eu tinha que o 77, por exemplo, um registro, tinha lá, a certa altura, 77, 88, e estava na categoria 4. Passado o dia 2, eu havia lá ter um registro do 77, 88, que é o mesmo empregado, mas estava agora na categoria 5. Estão a perceber? Porquê? Porque eu criava uma dimensão com esta informação. E quando é feita uma venda, eu, para além de olhar para o código de empregado, eu vou tentar saber qual é a categoria a que ele pertence naquele instante. E o mesmo empregado podia estar numa categoria numa determinada altura e passar para outra categoria noutra altura. E o que é isto que a gente aqui tem? Isto aqui seria a minha mini dimensão. Portanto, eu iria criar uma tabela com esta informação, passa a ser a minha mini dimensão, que também está ligada à tabela dos factos, tal como uma dimensão está, e que me permite na tabela dos factos, portanto isto seria a informação que estava na tabela dos factos, ter esta informação. Já agora, tendo esta tal tabela, esta tal dimensão dos empregados com esta coluna que aqui tínhamos, que mostrava a sua categoria, o que nós podemos ter é esta coluna a mostrar qual é a categoria atual. Dessa forma, quando eu fazia um select à dimensão dos empregados, eu consigo saber qual é o valor da categoria atual desse empregado. Por exemplo, até à data 2 o valor que lá estava era 4, a partir da data 2 o valor que lá estava era 5. No entanto, reparem que nas vendas que foram feitas por ele, quando estava na categoria 4, quando tinha aqui a categoria 4, na tabela dos factos aparecem como estando lá um 4. A partir de hoje, aparecem como estando lá um 5. Esta coluna que aqui estava, que liga, que tem o valor da categoria, acaba por ser uma chave estrangeira que está relacionada com esta coluna da minha mini dimensão. E isso aí é que tem o nome de auto-trigger, como vocês podem ver nos apontamentos acerca da data warehouse, está bem? Portanto,
o que vocês podem fazer é fazer algo. Deixa-me partilhar isto. Se olharem aqui para os apontamentos de Data Warehouse, temos aqui a tal situação da dimensão e depois da mini dimensão. Neste nosso caso, esta mini dimensão que eu estive a mostrar só tinha 3 campos. Tinha o ID da mini dimensão, depois tinha o valor mínimo tinha o valor da categoria, não é? Que até era correspondia até ao ID, mas podia ter outro. Depois tinha o valor mínimo do rendimento e o valor máximo do vencimento, digo. E este tal relacionamento é o tal auto-trigger que eu vos estava a falar. Está bem? Portanto, isto está na página 128 dos apontamentos, tá? Ok? Portanto, e isto aqui é a situação das mini dimensões, está bem? Vocês, depois faltaria aqui a ver como é que carregamos mini dimensões. E isso aí... ora, realmente... isso depois nós, em princípio, vamos ver amanhã, está bem?